Oi, pessoal. Começamos aqui mais uma edição do Bloco Talks. Eu vou começar, como sempre, agradecendo os nossos apoiadores, que é o Tijolo Hub e o Hub Propriedade Digital. O Tijolo Hub é um ecossistema de negócios e inovação para o mercado imobiliário e construção civil, sendo ponto de encontro para as empresas do setor que querem inovar, se adaptar e gerar conexão estratégica. A gente gravou um episódio recente com eles, então quem quiser saber mais pode procurar aqui no Bloco Talks, está bem legal, bastante conteúdo. E também o Hub Propriedade Digital, que é a maior plataforma de informação e educação sobre tokenização imobiliária no Brasil. A gente tem um QR Code aqui na tela, então você pode fazer o seu cadastro gratuito e iniciar um teste de 30 dias para acessar o conteúdo completo da plataforma. Aqui do meu lado eu tenho o Gui, né? Mais juntos, Gui. E hoje a gente tem a felicidade de receber o Matheus Lampert. O Matheus ele é estrategista e especialista em estruturação de máquina de vendas para o mercado imobiliário. Ele tem mais de 20 anos de experiência em marketing e vendas, sendo que 18 foi no mercado imobiliário, já trabalhando com grandes players como Alphaville, Next Group, Cipasa, Wagner Par, Idealiza, Cotiza, ACPO, Grupo Araucária, alguns clientes do bloco aqui, hein? Entre outros, a estruturarem operações comerciais com foco em previsibilidade e escala, gerando mais de 10 bilhões em VGV. Ele atua como advisor, mentor e palestrante, sendo referência em estruturação de máquina de vendas para incorporadoras. Bastante conteúdo para a gente falar hoje. Bem-vindo, Matheus. Bom, gente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Sou cliente, acompanho o bloco desde a época de Estúdio 360 e sempre usei a ferramenta, sempre foi muito útil para os projetos que eu desenvolvi. E então logo foi feito o convite aí, eu de pronto falei, não, vamos subir a serra aí de Porto Alegre para Caxias. Boa, e vamos trocar uma ideia, falar legal sobre o mercado. Show, cara. Eu acho que para quem não te conhece ou está te conhecendo agora, conta um pouco como é que foi a tua trajetória, né? Como é que foi uma escolha tua ir para o mercado imobiliário ou aconteceu? Como é que tu começou nesse mercado? Eu sempre digo que eu não cheguei no mercado imobiliário por escolha, mas eu permaneci no mercado imobiliário por escolha, né? Minha formação é em Relações Públicas, sou formado em Relações Públicas pela PUC do Rio Grande do Sul, tenho um pós em Marketing de Serviços pela Fundação Getúlio Vargas, e muito novo, com 22 anos, eu abri a minha empresa, junto com um sócio, um colega de faculdade, na verdade, né? A gente se aventurou a empreender uma empresa de marketing para desestruturar relacionamento entre marcas e públicos. Essa empresa, a primeira coisa que a gente falava é que a gente não fazia propaganda, porque a gente não queria concorrer com as agências de propaganda. E essa empresa deu super certo, nós fomos sócios durante 10 anos, e no meio dessa trajetória, no 5º ano da empresa, chegou um briefing para nós, do Alphaville, para fazer uma campanha de um projeto de entrega de um Alphaville em Gravataí, na Grande Porto Alegre. E por trás desse evento de entrega tinha um estoque, esse estoque precisava de uma ação de vendas. A gente tinha um pouco de veia comercial assim, nos nossos projetos de marketing, e atendendo Mercedes, atendendo marcas, muito mais com foco nas equipes de vendas e fazer no cliente, para o cliente vir até a loja, na experiência dele na loja, com foco na compra mesmo. E deu muito certo esse projeto nos alçou para fazer mais 10 edições dele Brasil afora para a própria Alphaville, e em 2008 eu participei do meu primeiro lançamento imobiliário, e aquilo foi um divisor assim, na minha vida profissional, porque, cara, tu trabalhar 60 dias e chegar num sábado às 8 horas da manhã, em 4 horas, tu vender todo um empreendimento imobiliário, dezenas de milhões de reais, com pessoas de alto poder aquisitivo numa fila, né, e aquela loucura, aquela adrenalina. Falei, cara, isso aqui é completamente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Gostei. Tinha um pouco... Isso tu ainda estava atuando? Continuava com a agência. Não era né? bem agência, mas enfim. A gente não usava o nome de agência para nos entenderem, assim, né? E aí, esse projeto, a gente criou um vínculo que a gente já tinha, na verdade, muito forte com o pessoal da Alphaville, e o lançamento posterior a Porto Alegre era Teresina. E aí eles falaram, Matheus, não tem ninguém em Teresina que faz o que vocês fazem, então, que vocês fizeram para nós aqui no Rio Grande do Sul. Quer lançar em Teresina? Eu falei, bora. A gente mandou dois funcionários da nossa equipe morar em Teresina, e eu ia toda semana para lá. A gente lançou de Teresina, nós fomos para Belém, de Belém para Manaus, de Manaus para
para Vitória, no Espírito Santo, e depois, e assim a gente foi indo. Muitos produtos lançando já a segunda fase, terceira fase do empreendimento, né? Mas sempre... E eu ali tive... Eu falo que eu tive o MBA mais caro da história, né? Porque essa relação com a Alphaville também financeiramente não foi a mais saudável do mundo. Todo mundo olha e fala, não, barbada, pô, o cara saiu jogando na Champions League. O cara começou jogando na Champions League e tal, né? E eu, cara, se eu contar o que tá pros bastidores, pras pessoas, elas vão talvez correr uma lágrima aí, né? Porque foi bem, bem complicado. A gente quase quebrou 3 vezes aí nesse período. Mas, e a gente escrevia os nossos projetos em prêmios. E esses projetos com a Alphaville, a gente ganhou muito prêmio. Né, na região sul, principalmente, São Paulo. E aí alguns incorporadores começaram, cara, o que vocês estão fazendo lá? E eu chegava na mesa na reunião e não conseguia explicar. E aí, meio que empiricamente, eu comecei a criar o meu primeiro método de trabalho. Que eu preciso explicar para esse cara. O que a gente faz é o nome é relacionamento com canal de venda, e ele é baseado em 3 pilares: treinamento, motivação e incentivo. Treinamento, ninguém vende o que não conhece. Motivação é o que vai fazer o corretor levantar de manhã, chegar na imobiliária e oferecer o meu produto e não qualquer outro da carteira, do portfólio. Né? Então eu via todos os empreendimentos como meus concorrentes. Ah, não, mas Minha Casa Minha Vida não é concorrente do Alphaville. Se ele tomar o tempo do corretor, ele é o concorrente. Né? E incentivo, então o que faz o corretor? Aí tá, o bloco entra como um parceiro fundamental nisso. Os facilities. Cara, ter acesso mais rápido à informação, saber o que está acontecendo, suporte comercial, suporte de marketing, né? A proximidade do incorporador com ele, o relacionamento, é o que vai fazer ele ter mais motivos para oferecer o meu produto que não o do outro. E aí o terceiro pilar, incentivo. E aí os incorporadores, pô, legal, como é que tu faz isso? Cobro tanto. Vem aqui, eu também quero. Quando eu sentei na mesa com os primeiros incorporadores depois do Alphaville, né, ainda durante o Alphaville, eu comecei a ver, cara, mas como é que tu vai lançar o teu produto? Cara, não, vou abrir o plantão de vendas lá na quinta, fazer uma convenção na quarta, e aí libera a tabela e vamos embora. Falei, cara, não é assim que se lança produto. Já aquela frase que no final da frase já fica com um som mais baixo, porque tu tá com medo de não estar falando uma verdade, né? Como assim? Não, cara, eu lanço com os caras da Alphaville lá, eles fazem todo um trabalho prévio, de estruturação e tal, para ter uma previsibilidade no momento que tu lança. Que alguns chamam de represamento de vendas, né? Que muitas pessoas hoje têm preconceito com a construção da previsibilidade porque criaram um estigma, né? Eu vi muito dono de imobiliário e corretor aí estão me assistindo, eles dizem, porque quando a gente vende no represamento, vende para o cliente, tem que vender 3 vezes para o mesmo cliente. Eu falei, sim, meu amigo, qualquer venda que tu faça na tua vida, tu tem que vender pelo menos 5 vezes pro mesmo cliente. No sentido de vender a reserva e depois vender o... de vender o cadastro, a pasta e fechar o negócio. Sim, mas olha só, quando tu capta o cliente, né? Para tu transformar ele num atendimento, tu tem que fazer uma venda de alguma coisa para ele. Para tu agendar ele, quando ele vai na visita, tu tem que vender mais alguma coisa para ele. Quando ele escolhe a unidade, quando negocia, quando gera, tu tá sempre vendendo. Ali são 3... E os clientes do dia a dia do corretor, ele faz isso de forma vertical. Lá a gente fazia de forma horizontal. Bom, quantos clientes o corretor cadastrou? 7. Dos 7, quanto que virou pasta? 3. Dos 3 que viraram pasta, quantos compraram? 1. Bom, se eu quiser vender 2, eu tinha que ter 14 cadastros. Né? Então, às vezes, o imobiliário e o corretor não se dão conta que a vida dele é difícil mesmo. Que essas 3 vendas aí, às vezes, são muito mais do que 3 dia a dia. E aí a gente começou a fazer isso para alguns incorporadores. Tu falou aqui na abertura, Wagner Par, né? O Ricardo Wagner, um ícone para mim do mercado imobiliário. E o cara que criou lá o condomínio, o pai dele, né? O seu Mar Wagner. Player clássico, né? De nome aqui o cara que trouxe a ideia dos condomínios com lagos e tal, né? Pro litoral, um dos que trouxe. E o Ricardo foi meu primeiro cliente fora da Alphaville, no lançamento em Pelotas. Né? Um condomínio fechado, o único produto, acho, na vida dele que ele lançou de primeira moradia. E apostou na minha ideia, na minha estratégia. Não foi uma estratégia... A base conceitual da estratégia é igual a da Alphaville, mas a base operacional não é. Mas aí já era tu estruturando... Lançamento. Já botava a mão em outras partes que com o Alphaville tu não se envolvia tanto. Exatamente. Eu comecei a fazer, ainda como marketing, né? Sem gestão comercial. Comecei a fazer coisas que
que eu só executava. Sim. Você já se envolveu no projeto ou ainda não? Não me envolvi no projeto ainda. Aí, fomos lá em Pelotas, zeramos o produto antes de inaugurar o plantão. Cara, isso aqui dá certo. A gente foi indo, graças a Deus, foi acertando bem mais do que errando. Acho que esse é o segredo um dos segredos do sucesso na vida de qualquer um, é a gente acertar mais do que erra, né? Ter humildade para aprender todo dia. Eu falo assim, cara, qual é o meu diferencial com qualquer outro profissional de lançamento, qualquer outro profissional do mercado imobiliário? É o meu know-how. E o meu know-how serve para quê? Para eu ter um repertório maior quando as dificuldades aparecem. Quando eu me topo com os desafios. Né? Então, cara, isso foi dando certo até que 2012, a empresa ia fazer 10 anos, e a gente contratou uma consultoria para dizer, cara, o que nós vamos fazer nos próximos 5 anos, nosso planejamento. E o planejamento era ouvir agência de propaganda, porque a gente faturava muito e ganhava pouco. Mas não deixava resultado. Né? O custo era muito alto. E a gente Você tinha muitas pessoas? Cara, tivemos 68 pessoas numa operação. Para atender o lançamento. Mas vocês... Não. Para atender toda a agência, né? Tá. Uma agência multidisciplinar ainda. Não era tão focado só no... Não, mas aí em 5 anos de mercado, a gente foi 5 anos sem mercado imobiliário, 5 anos com o mercado imobiliário, mas sempre muito segmento. Quando chegou no 10º ano, o mercado imobiliário já era 2/3 do nosso faturamento. Já era 65% do nosso faturamento. E aí, o meu sócio queria virar agência, eu não queria, né? Eu tinha acabado de ler, para quem nunca leu, eu recomendo, a Estratégia do Oceano Azul. Eu tinha um Oceano Azul na minha frente, um negócio que só a gente fazia. E a consultoria nos indicava ir pro Oceano Vermelho, lá onde a gente ser um tubarão pequeno e ser engolido pelos outros. E aí eu falei, cara, não, então compra minha parte. Aí surgiu um player de fora do país para comprar a empresa. Aí eu tive meu primeiro processo de M&A, assim, que foi extremamente desgastante e não foi proveitoso. Trancou na sua vida uns 6 meses, assim, né, e não evoluímos pro lugar nenhum. Eu terminei comprando a parte dele. E obviamente quando eu comprei, eu fiquei com todo o problema pra mim, né? O problema não se desfez com a compra, né? Não, agora eu vou ganhar minha parte, a dele vai sobrar muito dinheiro. Não. E aí eu resolvi focar só em mercado imobiliário com uma condição. Eu não queria mais ganhar dinheiro como as empresas de marketing ganhavam, que era um percentual da verba, um FII, e eu queria ganhar como as empresas de vendas ganhavam. Porque eu me via muito mais relevante na área comercial do que na área de marketing. Ainda que na área de marketing, quando eu comecei a estruturar a estratégia do lançamento, o briefing da agência era meu. Né? Então, eu comecei a briefar a agência. Agora eu não quero que a campanha de produto eu quero com pouca informação. Eu quero muito benefício e muito benefício subjetivo, que realmente a qualidade da vida que tu vai ter ali, da tua família e tal, muito emocional e pouca objetividade. Tamanho do lote, o que vai ter nas áreas comuns, ou tamanho do apartamento. Não quero isso. Isso o cara sabe ler. Né? Isso todo empreendimento tem, um pouco maior, um pouco menor, um pouco mais alto, um pouco mais bonito, um pouco mais feio. Né? Mas o que faz o diferencial é o conceito. Né? Então eu comecei a abrir faz agências, né? Então comecei a sair sei lá da operação da ponta, que ninguém quer fazer invasão imobiliária, organização de convenção de vendas e tal. Fiz centenas de eventos, né? Mas centenas mesmo, para uma posição um pouco mais estratégica. Né? Eu falei, cara, então acho que agora eu tenho que ganhar um percentual sobre as vendas. Isso funcionou bem, só que o Alphaville disse que não ia me pagar um percentual sobre as vendas. Eu tinha uma decisão tomada muito clara naquele momento, e eu brinco que eu tive que demitir o Alphaville da minha vida. Né? Porque, cara, imagina, eu ficava em Porto Alegre segunda e terça. Era teu maior cliente? Em termos de volume, disparado. Terça à tarde eu pegava um voo, ia para São Paulo, dormia em Barueri, na época a sede do Alphaville era lá ainda. Quarta de manhã reunião, quarta início da tarde um voo para alguma praça no Brasil, voltava na sexta. Né? Então meu sócio cuidava mais da casa e eu vivia muito o projeto do Alphaville. E aí eu não tinha mais meu sócio, o Alphaville não queria me pagar, a gente terminou. O último lançamento que eu fiz foi na metade de 2013 para o Alphaville. E aí eu recebi uma indicação da Lopes, da imobiliária, para lançar aqueles prédios lá da Arena do Grêmio. 240 milhões de VGV. Vou contar uma curiosidade aqui rápida, que esse projeto... E aí eu comecei a sentir um pouco mais o gosto de estar mais perto da área comercial. Tá? Esse projeto foi assim, o diretor de incorporações da OAS me ligou, que já estava em Porto Alegre naquele dia, queria saber se eu podia falar com ele. E eu falei, eu estou em Florianópolis, atendendo um cliente, mas eu... Desculpa.
mas eu volto amanhã. Amanhã eu tô aí. Vem tomar um café da manhã comigo no Deville. E eu, beleza. Cheguei pra tomar um café da manhã, ele falou assim, ó, meu problema é esse. As imobiliárias falaram que tu vai resolver meu problema. Eles me falaram que tu cobra um percentual sobre as vendas. Eu não sei quanto que tu cobra, mas tu tá contratado. Se tu cobrar muito, eu vou dar um jeito de te usar agora na primeira fase do projeto e depois estruturar. Se tu me cobrar um preço justo, tu vai comigo longe. Na época, o projeto era uma estruturação de 38 hectares, gigantesco, que terminou não acontecendo por conta do Lava Jato, né? Mas era um projeto, master plan enorme. Ali naquela região mesmo. Ali naquela região mesmo. Ali tem uma área de 38 hectares livre hoje, né? É importante, uma área bem estratégica. Justifica um pouco a escolha da localização pro estádio. Pro estádio, exato. Eu falo que aquela ali é a esquina de Porto Alegre. Né? Na freeway, né? Sim. E aí, eu fechei negócio com eles na hora e a gente vendeu 240 milhões em 4 meses. Um resultado, assim, absurdo. E eu acredito que eu pude colaborar. Essa foi a minha primeira experiência subir no palco. Eu até apresentava uma convenção de vendas aqui, outra ali. Foi a cara do empreendimento para os corretores. Isso, principalmente na parte de motivação e incentivo. Né? Então eu subia no palco, eu que tinha que incendiar a galera, eu que tinha que apresentar as metas, apresentar as premiações e tal, e fazer a galera fazer aquela convenção de vendas terminar pegando aquela fogo para sair. Que o pessoal quer criar. E foi até então a Alphaville era mais horizontal, foi a tua primeira experiência em vertical? Assim, eu tinha algumas experiências em vertical, lançando produtos na Palhoça, no Pagani, ali, com alguns incorporadores de Florianópolis. Porque a minha dúvida é se muda muito a estratégia de lançamento horizontal para vertical, porque eu vejo mais essa questão de gerar essa escassez assim, no horizontal, mas no vertical... O representamento de venda, talvez pela quantidade. Tudo depende muito da característica de cada produto. Por exemplo, se tu tem um produto vertical com uma diversidade muito alta de planta, tu já tem a escassez, mas tu termina tendo que pegar um perfil de público muito heterogêneo. Então isso te tira a velocidade. E aí tu fica com mais dificuldade de fazer um boom no lançamento ali. Né? Quando tu tem, no caso ali, eram 1.240 unidades, uma coisa assim, se não me falha a memória, de apartamentos quase com a mesma planta, e aí tu podia escolher se tu queria 1D com suíte ou 2D, cara, era meio padrão, assim, sabe? E as prumadas não faziam tanta diferença, a gente sempre tem uma prumadinha pior e tal, mas aí tu bota preço ali e vai. Então ali a gente conseguiu fazer um movimento forte de represamento, a gente gerava mais proposta aprovada do que a OAS conseguia gerar de contrato. Porque eles botaram a geração de contrato lá em Salvador, eu brincava com eles que eles... otimizado o sistema aí, Não, zero otimização, zero, cara, foi um caos total na época. Mas aquele caos bom, assim, sabe? Mas era uma guerra dentro do plantão de vendas e tal. E aí, mas realmente, eu não tinha tanta experiência no vertical. Né? Foi minha primeira, assim. E aí, dali, logo na sequência, Melnick, Cirela, Next Group, que foi um cliente meu por 5 anos, bem relevante na parte vertical, né? Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e alguma coisa no interior do estado, que me colocaram no vertical e a gente conseguiu alavancar excelentes resultados. Essa parceria com a Cirela, com a Rossi, terminaram nos levando para Santa Catarina de novo, para o Paraná. Então, lancei alguns produtos com eles lá. Obviamente, nesses big players, em alguns a nossa função era mais operacional, em outros a nossa função era um pouco mais... tinha um pouco mais de estratégia, variava muito de cliente para cliente, mas eu tinha uma área comercial muito potente, então se eu entrava lá com 0,5% do VGV para fazer uma operação gigantesca que ninguém fazia, que eles adoravam terceirizar comigo, porque, coisa mais chata é atender o comercial pro marketing de uma incorporadora, entendeu? E eu falava, não, cara, deixa que eu resolvo a tua vida. Eu tinha um lema naquela época, em 72 horas eu resolvo qualquer coisa. Qualquer coisa. Só que tem a teoria da pirâmide, né? Preço, qualidade e prazo. Eu dizia pro incorporador, tu escolhe 2, eu escolho 1. Eu quero barato e para ontem, a qualidade vai ser ruim. Não, eu quero com muita qualidade para ontem, o preço vai ser alto. Não, eu quero barato e com qualidade, me dá prazo para eu conseguir fazer. Não, então eles escolhiam 2, eu escolhia 1. Né? Então, e a gente resolvia, cara, fiz convenção para 800 pessoas em 72 horas. De tudo nessa vida. Então,
E aí comecei a operar com eles, mas aí comecei a fazer muitos feirões em Porto Alegre, em parceria com a RBS e tal. E aí fiz feirão em Santa Catarina também, em Florianópolis, em algumas outras cidades. E aí eu comecei a ver o mercado mudar, 17, 18. Recebi uma proposta para virar CEO de uma operação de estruturação de mercado imobiliário, desenvolvimento e gestão comercial. Agradeci de 2 caras muito relevantes no mercado, um dono de uma consultora, um dono de uma incorporadora, que tinham essa empresa. Chamava B-Market essa empresa. E eles já eram meus clientes. Eu já tinha lançado alguns projetos que eles co-incorporavam ou que eles tinham desenvolvido. E tinham gestão comercial. E aí eu agradeci, porque não tinha como deixar meu negócio e tal. Mas esse convite terminou virando 6 meses depois uma fusão mercadológica. A gente não fundiu os ativos e os passivos, né? Foi quase uma NewCo, né? Sim, com uma joint venture. E aí eu virei o CEO da operação. Eles queriam um CEO porque eles queriam tocar outros negócios deles. E a gente foi sócio ano passado. Né? No passado eu comprei a parte deles, e aí, na verdade, a minha empresa, até essa época, chamava Inside Direct, e a empresa deles chamava B-Mart, como eu falei, e aí dessa fusão nasceu a IB, que é a nossa empresa hoje de gestão de lançamentos imobiliários, de estruturação de negócios imobiliários, e que hoje faz parte da plataforma Sucesso de Vendas, né? Que é a plataforma de educação que eu venho, como diz aqui no Sul, peleando, né? Para estruturar e para montar quase que num projeto de vida, assim, né? Ganhar dinheiro com o mercado imobiliário, fazer negócios. Eu tenho uma empresa hoje que é rentável, que deixa uma margem de contribuição, que era o meu problema lá 15 anos atrás, excelente e tal. Mas chegou um momento que, para mim, pessoalmente, assim, o desafio, já com 40 e poucos anos e tal, o desafio já não me motivava mais, sabe? Ir lá, mesma estratégia, atrás, né? E aí eu brinco que eu comecei a olhar para trás pro mercado e comecei a dizer, cara, eu tô piorando o mercado. A gente estava conversando um pouquinho fora do ar aqui, né? Eu acho que o mercado imobiliário ele tem uma questão importante, que ele remunera como nenhum outro mercado remunera. E, de certa forma, isso estraga as pessoas. As pessoas acham que não precisam evoluir, que não precisam se desenvolver, que não precisam crescer, né? Intelectualmente. E aí termina que elas pioram. Uma imensa maioria quebra. Né? Eu falo assim, cara, quem é a referência do mercado imobiliário de vendas que está aí no mercado bombando há 5 anos? Em qualquer cidade. Tu não acha? Gira muito. Por quê? Porque o cara não se desenvolve. Em algum evento que eu fui no ano passado, foi falado sobre os IPOs de consultoras no Brasil. E pega da década de, não sei, 1980, acho que das 20 que fizeram IPO, tinha 2 hoje ativas. É uma coisa que até as grandes... O IPO é um outro problema, né? Eu fui entender o IPO em 2012, quando o Alphaville já tinha sido vendido, e ele foi vendido para abrir capital, né, na bolsa. E aí, naquele ano, eu tive uma reunião, 2012 para 2013. Início de 2013, tive uma reunião com o diretor comercial do Alphaville, que estava no meu evento, foi palestrante de abertura, meu primeiro cliente no mercado imobiliário, um amigo até hoje, que é o Fábio Vale, da V7 Brasil, lá de São Paulo. E o Fábio me falou assim, Matheus, a meta desse ano não é vender, a meta desse ano é lançar. E eu... Porque eles iam lançar um produto em Pelotas, que era uma praça que já tinha lançado 2 produtos. Tinha lançado 2009, 2010, e o 2012 tinha lançado o produto lá. Então o produto já estava super ofertado de lote de alto padrão em condomínio fechado. E o Alphaville tinha acabado de criar um produto chamado Terras Alfa, que era um produto... E levava a marca do Alphaville, só que era um clube menor e tal, e um volume de lotes maiores, com um tamanho de lote menor. E eu falei, cara, um Terras Alfa vai cair que nem uma luva em Pelotas. Porque muita gente quis comprar nesses condomínios que a gente lançou, mas não alcançava o ticket. Então tava cheio de gente na rua aí querendo comprar lote. Um lote com ticket um pouco menor, mesmo sendo tamanho menor, um produto não tão legal, tão alto padrão assim, acho que vai rodar bem. E ele falou, Matheus, o projeto já tá lá na prefeitura e eu não tenho meta de venda, eu tenho meta de lançamento. Agora foi. Aí eu fui entender, né? Que na verdade é isso, né? Hoje o teu ativo, o teu papel na bolsa, vamos dizer, falando de uma maneira bem simplista, ele cresce conforme tu tem ativos no mercado. E não movimento, né? Conforme o teu movimento. O movimento mais fácil, mais rápido tu lançar. E aí, isso que aconteceu.
Lançou muito, absorveu pouco, o custo explodiu, a exposição de caixa explodiu. Só que, cara, o sócio, o acionista principal, tá com a vida ganha. Pô, não vou falar nomes aqui, mas tem gente que torrou o sobrenome da família. Saiu bilionário, mas torrou o sobrenome da família. A família recomprou a incorporadora 10 anos depois por R$1. Sim. Entendeu? Para tentar... Estão aí tentando reviver, sabe? Então assim, o mercado imobiliário, ele é de ciclos muito curtos, assim, na minha opinião. A receita do lançamento de 2008, 2009, que tu comentou, é ainda parecida com agora? 2025, cara, eu penso o seguinte, né? Método. É método. Método nunca fica obsoleto. Por quê? Porque o método não é o que tu vai fazer, é como tu vai fazer. Como te abre, dependendo da tua capacidade, do teu know-how, do teu conhecimento, te abre um leque de oportunidades criativas gigantesco. Enorme, absurdo. Né? Mas tu tem que ter uma expertise, tu tem que ter já uma trajetória para poder. Uma vez eu vi o Fedrizi, foi um dos sócios da Scala, uma das maiores agências de propaganda que teve no Rio Grande do Sul. Eu vi uma palestra dele na Federação, muitos anos atrás, 20 anos atrás, acho. E ele falou um conceito que eu carrego comigo, que é o conceito de inovação. Como que tu inova? Num mercado tão tradicional e tal, cara, inovação nada mais é tu pegar o que já existe e rearranjar de uma maneira que ninguém fez. Tá aí. A gente tá cansado de fazer tudo do mesmo jeito. Tá fácil ser inovador no mercado imobiliário. Entendeu? Só que se for uma inovação pela inovação, tu não tiver um método por trás, tu não tiver um modelo de gestão, tu não tiver... execução, eu acho, né? Também, mas é que assim, a execução depende... Porque assim, ó, Gui vai lá e sai e vai visitar a imobiliária. Ele vai, visita 10 imobiliárias no dia. Tá, voltou com o quê? Não, cara, tua visita é estratégica, tu tem que chegar lá e tem que perguntar isso, isso e isso. Tu tem que compilar num relatório desse jeito. E assim, assado. Entendeu? Provavelmente, se ele é o gerente de vendas, cara, ele não teve uma formação para ser gerente de vendas. Talvez é porque ele tem um perfil comercial, tem uma experiência no mercado imobiliário. Então, assim, o método estratégico, ele tem que te dar a base sólida, organizada, estruturada, para que tu opere, para que tu execute. Né? E a execução é fundamental, eu concordo contigo. Mas daqui a pouco, assim, não, Gui, tu vai lá e vai fantasiar de palhaço, velho. Porque nós vamos ser, além de inovador, vamos ser criativo e o nome do nosso produto vai ser circo. E aí depois os caras vão entender lá na frente, vão achar fantástico e vão lembrar só de nós, não vão lembrar dos outros. Entendeu? Aí já é criatividade. Então, tem que ter um pouco de tudo. E o nosso mercado faz tudo do mesmo jeito que fazia na década de 80. A gente acha que não. Mas eu me deparo, cara, com cada situação que é inacreditável, assim. Com VGVs de meio bi. O porquê disso, tu acha? Porque, pô, faz bastante tempo. Faz. Se não mudou é porque, querendo ou não, o pessoal ainda consegue fazer dar certo desse jeito. Talvez não explorando ao máximo como poderia, mas ainda consegue fazer dar certo. Eu digo que... Aí vamos falando um pouco mais da parte do incorporador, tá? Isso. Eu acho que são dois públicos bem diferentes, né? Os incorporadores e suas equipes e os imobiliários e os corretores, né? Na parte dos incorporadores, primeiro que o mercado imobiliário brasileiro, ele acompanha a economia, ele é um mercado de picos e vales. Então, no pico eu não preciso fazer muita coisa e eu vendo bem. No vale, eu sigo não fazendo muita coisa e vendo mal. E me apavoro. Né? É isso. Então, eu sigo sempre fazendo a mesma coisa, a minha média. Só que a gente tem uma característica nisso. O empreendedor imobiliário tradicional não faz conta. Ele não faz conta do dinheiro que ele bota na exposição de caixa. Um dia eu sentei com um incorporador, falei para ele assim, vamos fazer o seguinte, tu me dá o teu estoque e eu torro o teu estoque para te fazer caixa. Torro. Não, mas eu não preciso, os produtos estão prontos e tal. Não. Tu vai precisar porque tu vai ter exposição de caixa ali na frente no teu próximo produto. Não, mas para que eu vou? Não, deixa lá, eu pago a exposição de caixa. Não. O dinheiro que tu vai tirar do investimento, da aplicação, para colocar lá na exposição de caixa, todo o lucro que ele der, tu vai jogar em cima do estoque. E aí tu vai ver que teu estoque te dá mais lucro assim do que ele parado e tu tirando o dinheiro da aplicação e botando na exposição de caixa. Só qual é o problema? Tu não faz conta. Tu não faz conta do custo de oportunidade do teu dinheiro. Tu bota como tu... Porque esses caras, nos momentos de pico, ganharam muito dinheiro.
Voltamos ao que nós falamos antes. O mercado paga, ele remunera muito bem. E não estou dizendo que as pessoas e as empresas não mereçam. Elas merecem. Só que, vou repetir o que eu falei antes também, isso gera uma trava de evolução e desenvolvimento no mercado. Né? Esse é o meu grande ponto de visão. E isso gera. Aí chega uma segunda geração, uma terceira geração, não quer tocar o negócio. Aí chega o novo empreendedor, sedento por tomar risco e ter margens altas, só que ele não sabe fazer. Uhum. E aí ele quebra. E aí a quebra nesse mercado, ela não é como em outros, né? Geralmente ela acaba impossibilitando outros testes, digamos assim, né? Não, ninguém quebra duas vezes. É. Ninguém é muito fácil pra falar demais, mas a grande maioria, a imensa maioria, não quebra duas vezes nesse mercado. Mas ele é um mercado que tu quebra e tu tem ativo ainda. Uhum. O meu ativo é metade de uma obra. Sim. O ativo tá lá. Agora aí com os fundos, né, com várias outras possibilidades de funding e tal, tu vai achar cada vez mais, talvez um empate, um negócio que talvez pudesse ter queimado meu CPF, meu CNPJ para sempre. Entendeu? Tu acha que talvez a gente está vendo mais a presença um pouco do setor privado, começando a olhar mais para funding e alternativas de financiamento, né, a obra e a outros processos. Será que isso pode trazer um pouco mais de profissionalização para o setor, para o incorporador, para o empreendedor? Cara, se tu olhar falas minhas de 10 anos atrás, tu vai me ver dizendo assim, todo mundo dizendo assim, não, vai pro imóvel popular que o volume do Brasil tá lá e cara, vai lançar e te especializa em Minha Casa Minha Vida, que tá lá. E eu falo há 10 anos, eu não acredito no mercado imobiliário brasileiro lastreado por banco público. Eu acredito que o mercado está indo. Uhum. Né? Eu dizia lá em 2002, quando eu abri minha primeira empresa, que a agência de publicidade ia quebrar. Demorou uns 10 anos para acontecer, que esse mercado não era insustentável. E eu tinha uma teoria bem embasada para isso. Não vou contar aqui porque demora muito. E eu falo há 10 anos que o modelo de financiamento público ele é inviável. Né? Esse subsídio que o governo paga tem um limite. Uhum. E como o Brasil gira no vermelho, muito no vermelho, a gente fica aí, fazendo de conta que tem. Só que tá cheio de empreendedor de Minha Casa Minha Vida aí, com Geric, com PJ e tal, e não tem financiamento. Não tem dinheiro lá na agência. Sim. E esses caras estão patinando. E o corretor não recebe a comissão, aí também patina. Então não é um mercado que se desenvolveu agora. O mercado do investimento privado, eu acho que o fundo e as empresas que estão se estruturando para isso têm que entender, ter um pouquinho mais de sensibilidade para entender o nível de risco da ponta, o nível de margem. Eles vêm com umas propostas muito no meio da canela ainda, né? Mas é um processo. Né? Ainda também está muito arriscado para eles. Sim, porque um olhar ainda muito financeiro e talvez não trazendo a experiência de um incorporador. Mas é que hoje é muito embrionário ainda, né? E acho que quem mais está precisando deles hoje é um mau empreendedor. Sim. A hora que eles conseguirem estar mais próximo do bom empreendedor, a hora que o empreendedor fizer a conta, que vale mais a pena ele trazer o fundo como sócio na incorporação dele ou no projeto de greenfield dele, e deixar o lucro dele dos projetos do banco aplicado num outro negócio, de diversificar, nós vamos ter um mercado imobiliário muito mais seguro. Nós vamos ter um mercado imobiliário muito mais viável para todo mundo. Só que o incorporador imobiliário, a cabeça dele ainda é da década de 80, da década de 90. Não. Cara... Eu tenho aqui o dinheiro da obra, eu vou usar ele. Eu vou usar eu e garanto. Pronto. Eu faço. Tá, mas e daí? Né? E esse cara... Antigamente era até bonito falar isso, né? Exato. O cara lá construiu com o dinheiro dele. Hoje em dia, eu diria que muita gente, se não a maioria, ainda pensa que isso é a melhor. Não, cara, só que assim, ó... Eles mostraram até o extrato do banco que eles tinham pra pagar a obra. Exato, mas só que assim, vamos pegar, por exemplo, assim, vai pra Gramado, que sofreu muito com a questão da enchente. Sim. Né? Muito do mercado imobiliário de Gramado rodava no entorno do turismo, né? Cara, tem cara ali muito forte, gente, com muito dinheiro, muito dinheiro, né? Construindo. Cara, olha o que esses caras têm de estoque parado. Se um dia ele contratar um economista, um cara do financeiro, que fizer a conta do dinheiro dele, eu acho que ele tem um infarto, velho. De tudo que ele perdeu de dinheiro. Porque a valorização
com liquidez do imóvel dele não acompanha uma Selic a 15%. 1,3, 1,4, 120%, 140% do CDB. Não acompanha. Não vou nem falar de outros investimentos. Uhum. Com O um pouco mais de desafio risco. do incorporador é essa decisão que ele tem que tomar quase que diariamente, né? De, poxa, será que é hora de me desfazer disso, baixar isso, subir aquilo? E, cara, são números gigantescos que a gente tá falando. Né? Aí tu pega, por exemplo, mercados como Itapema. Muita gente, famílias com muito dinheiro, aceleraram demais os seus processos para competir com o amador, que estava entrando lá de qualquer jeito e tal. E aí, não ia durar. Aí eles faziam em 60 vezes, tiveram que fazer em 80, de 80 fizeram em 100, 100 foram para 120. Onde é que vai parar? O cara comprando apartamento de 1,5 milhão com 20 mil de entrada. Né? Sim. E aí agora o cara tem 3 horas para tocar, ele olha o fluxo de caixa dele, não tem fluxo de caixa para tocar a obra. Vou lançar outro. Não, aí ele não adianta, porque ele já fez isso, ele lançou outro, tá com 4 horas para tocar. Aí ele olha pro caixa pessoal dele. Tá, mas a minha família é muito rica. E ele fala, cara, eu vou botar quase que todos os meus ovinhos. Isso aqui. Os caras hoje, eles não abrem o mercado, mas eu sei. Hoje os caras estão buscando funding. Então, assim, eu entendo o fundo, que às vezes o cara que é não profissional, vamos colocar assim, né, que é amador, que não deu certo e tá lá no fundo, e o fundo tem que dar na canela dele mesmo, que ele, só dele não quebrar definitivamente, ele já tinha que estar feliz. Mas é que o fundo tá tratando... Tá precificando o risco, né? Tá precificando o risco. Só que o risco desse cara não é o mesmo risco do cara que tem uma empresa sólida e tal. Ele só foi meio que ludibriado pelo mercado. Sabe? E aí tu não pode ir nos dois do mesmo jeito. Porque esse segundo que eu tô falando, que é o cara sólido e tal, ele tem ativos. Sim. Ele tem land bank, ele tem outros negócios, entendeu? Tu acha que os fundos ainda talvez não tenham essa clareza? Não. Eu tenho essa impressão eu tenho essa impressão bem transparente, assim, dos processos dos quais eu acompanho. Não é o meu negócio. Agora mesmo eu tô... Um site interessante. Para os fundos, principalmente. Né? Exato. Eu tô com uma parceira de negócios em São Paulo agora, com um cheque aí de uma gestora de um fundo de 1 bi, né, para aportar em projetos com série de características no sul do Brasil. Só que aí eu falo para ela, fala, não, Matheus, vamos acelerar, porque não sei o que. Eu falo assim, olha só, calma. Tem projeto bom, incorporador bom, precisando de dinheiro bom. Não vamos no primeiro que precisa do dinheiro. Sim. Sabe? Não vamos usar o fundo. Vamos trazer o fundo para dentro do negócio. Vamos gerar expertise. Não sei, porque eu não, por causa dos NDAs e tal, não sei nem quem é a empresa, né? Ela que tem o mandato lá e eu confio 200% nela. Falei, cara, mas a gente tem que educar eles, mostrar calma. Porque o fundo lá também, né? Ele captou o dinheiro e ele cada dia que passa, ele tem que... O reloginho dele tá rodando, né? Então, cara, mas eu acredito muito no investimento, no modelo de financiamento privado. Tem muita coisa para desenvolver ainda. Tem muita coisa para melhorar. Mas eu não tenho dúvida. Não tenho a menor dúvida que esse é o caminho. Uma provocação, uma pergunta, né? Na tua opinião, Matheus, tu acha que daqui a 10 anos quem ganha mais? Quem tem o melhor produto ou quem tem a melhor máquina de vendas? Eu não tenho a menor dúvida. Os dois, mas... Eu não tenho a menor dúvida que uma máquina de vendas excelente vende um produto ruim e um produto bom não é vendido por uma máquina de vendas ruim. Então, cara, ou tu tem uma máquina de vendas ou tu não vai vender. E a gente vem num processo bem complexo de estruturação do mercado imobiliário. Eu faço um desenho para os incorporadores, quando eu dou algum tipo de palestra só para incorporador, que é o seguinte, né? Eu desenho assim a incorporadora no centro de tudo e pergunto pro cara assim, é uma analogia quase infantil, né? Fala assim, cara, como é que funciona teus produtos, né? Teus projetos? Tu chama lá o dono da área, tu chama o arquiteto, o engenheiro, o topógrafo, o cara do biólogo e fala assim, trabalha aqui que o dia que vender eu te pago. Não, cara, a gente contrata os melhores escritórios, a gente faz produtos. Tô falando de um incorporador modelo, padrão, assim, alto padrão, né? Alto modelo de negócio. E, cara, como é que tu faz, assim, com a tua parte, com a tua equipe?
com o teu assessoria jurídica, com a tua assessoria contábil, tu fala pro cara assim, como é que funciona aqui? Quando vender, eu te pago. Não, cara, nossa estrutura jurídica, porque para as aprovações, porque eu não sei o que, as SPEs e tal. Ah, legal. Cara, como é que funciona a tua obra? Tu chega pro peão sexta-feira e fala assim, não vendeu essa semana, não tem o dinheirinho do fim de semana aí, não vai vir. Como é que vai a tua obra segunda-feira? Tá vazia, né? E aí, como é que tu fala pra tua área de vendas? Aí o cara fica te olhando assim, né? Pra tua área de vendas, fala pro cara assim, o dia que vendeu eu te pago. Certo ou errado? Certo. Então vamos fazer uma análise aqui em quatro frentes da tua empresa. Tudo que sai dinheiro tu paga na frente. Tudo que entra dinheiro tu paga depois. Se eu pegar uma criança de 10 anos, ela vai dizer, essa empresa vai quebrar. Né? Então assim, hoje eu vejo os incorporadores, os empreendedores imobiliários, de forma geral, não sou incorporador urbanizador, eu vejo desenvolvendo bons produtos. Falta conceito, falta um pouco mais de inteligência, de subjetividade na hora de botar esse produto para fora. Né? Fica muita coisa pelo caminho das ideias dos projetistas e tal. Dá para melhorar. Mas eu não vejo tanto problema nesse aspecto. Agora, no aspecto de construir uma máquina de vendas, eu vejo muito problema. E sabe no que resultou essa falta de visão de uma coisa tão básica do negócio dos incorporadores, resultou num canal de vendas cada vez mais difícil de gerir. Porque o que aconteceu? Eu conto esse case. É um case real. Em 2009, eu lancei meu primeiro produto de lancei Alphaville em Pelotas. Eu reuni 250 corretores de 12 imobiliárias. Em 2012, eu lancei um segundo produto em Pelotas. 2012 e 2013, lancei 2. Um deles foi o meu último Alphaville. Eu reuni 250 corretores de 18 imobiliários, 20 imobiliários. Em 2015, eu lancei um produto em Pelotas. Eu reuni 250 corretores de 38 imobiliários. Em 2021, eu lancei o último produto que eu lancei em Pelotas. Nós vendemos 88% no lançamento. E nós reunimos 280 corretores, um pouquinho mais, de 62 imobiliárias, se eu não me engano. Cara, uma coisa é tu gerir 12 parceiros, outra coisa é tu gerir 62. E eu vou te dizer, Sim. tá? Por que isso aconteceu? Porque o incorporador enfraqueceu a imobiliária. A imobiliária estando mais fraca, ela pegou os melhores corretores, acharam que podiam ser autônomos. Também não só por causa do incorporador, mas o cara quando surgiu lá o Face Ads... Acho que a própria tecnologia acaba influenciando, porque Não, o corretor cara, se sente mais poderoso, né? O tráfego pago, o cara falou, não, vou botar o Posso- anúncio e vou ganhar 6% sozinho. Sim. Como se isso fosse realmente uma verdade. Isso, né? Aí tem o cara que é bom gerente... E é que por é isso que se mantém o plantão de vendas? É um dos motivos? Eu vou te dizer que... Porque, cara, eu sempre olho para um plantão de vendas e digo, cara, tu tem um plantão de vendas pra quê? Porque o corretor não tá tão bem treinado a ponto de tu ter que trazer o cara pra dentro do teu plantão de vendas e tu vender pro próprio corretor. Eu vejo assim, ó. Primeiro que é o seguinte, eu acho que os plantões de vendas sumiram porque tu não tinha mais parceiros firmes para tocar teu plantão de vendas. Tá? Mas, tirando alguns tipos de produto, com algumas características específicas, de regra geral, sou a favor do plantão de vendas. Só que o que acontece? Antes, tu fazia um plantão de vendas, botava uma maquete ou botava um decorado e tu tinha feito a tua parte. Hoje não adianta mais fazer só isso. Hoje, tu ter um plantão de vendas te exige muito mais. Eu acabei de inaugurar um plantão de vendas de um produto que eu peguei pós-lançamento, que não deu. O lançamento não saiu como o incorporador queria. Ele me chamou e eu tô tentando botar o trem no trilho. O produto tava quase 30 dias sem demanda. Eu botei 25 imobiliárias no plantão, 13 imobiliárias por dia no plantão, e eu tô abastecendo esses caras com investimento, com lead, com todo dia. E começou pra mim, aí Deus me olhou e falou assim, vou te botar umas visitas de porta boa aqui. Entendeu? E começou a dar visita de porta. Numa época que não era Plantão pra dar. no produto, na obra. Plantão, no caso a obra tá de frente pra uma rodovia. Sim. E aí é muito, né? Tudo depende de onde que tá o produto, né? Sim. Se vale a pena botar um plantão lá ou não. Então, tem produtos que às vezes ficam um pouco mais escondidos, vale a pena tu botar uma loja conceito. Mas o que eu falo, assim, né? E, de novo, tu não pode... e aí tem muita coisa para evoluir. Tu não pode levar o cliente para mostrar um decorado, para mostrar uma maquete. Tu tem que levar o cliente para ter uma experiência. Sim. Né? Eu participei da estruturação comercial do Kempinski Laje de Pedra. Olha o que era aquele show que foi montado na época em parceria com a Neurama e com a agência deles lá, a partir do 1835.
Porra, uma exposição. Quero vender minha localização. Minha localização não é Canela, é os campos em cima da serra. Uhum. Pô, aí tinha uma exposição fotográfica animal. Uma experiência 3D. Tu não vai no plantão, tu vai num restaurante De luxo. absurdo. De luxo. E aí, quando pra sair do restaurante, tu passa numa exposição fotográfica, tu passa numa imersão 3D que tu nunca viu na tua vida, e tu cai numa maquete animal com 2 decorados Uhum. assinados pela arquiteta mais famosa do Brasil. Cara, isso é experiência. Isso é experiência. Né? Então, assim, eu sou muito a favor de plantão de vendas, na maioria dos casos, mas precisa fazer mais do que se fazia antes. Aí o cara vai lá, faz um plantão de vendas bonitinho, bota lá umas palmeirinhas, bota não sei o quê, papapá. Tá aqui meu plantão de vendas. Agora, aí o corretor vai de castigo pra lá. Aí é Um ruim. paralelo ao plantão é muito a mídia online, né? A campanha, o inbound. Tu acredita que isso é algo que a incorporadora deve investir? Porque a gente vê algumas incorporadoras investindo e distribuindo com corretores. Outras investindo e guardando para elas. Outras que não acreditam, que acham que não precisa ter presença online, fazer Ou campanha, que o gerar corretor lead. que tem que gerar. Tu acha que isso está ligado ao tipo de produto que ela trabalha, necessariamente? Eu acredito que sim, mas eu posso te afirmar que na grande maioria das vezes eu recomendo que o incorporador tenha a rédea da situação. E não começa no marketing, tá? Uhum. No nosso método de gestão, eu tenho o método de sucesso de vendas, né? Que é o método que eu desenvolvi, ele é baseado, eles são 5 métodos. É o método de estratégia de lançamento, o método de gestão comercial, o método de gestão de marketing, o método de gerência de vendas e o método de gestão de estoques. São 5 métodos. No método de gestão comercial, eu trabalho muito as políticas comerciais, como estruturar as políticas. Por exemplo, cara, como que é possível tu lançar um produto de 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 30 milhões? Chamar as imobiliárias para vender o teu produto e tu não ter um contrato de parceria. Que regra é a relação? Uhum. Então, levando o telefone dos incorporadores do bloco, quantos tem? Poucos. Ninguém tem, cara. Cara, mas isso é... Cara, quem é que monta uma parceria hoje? Vocês me convidaram para ser parceiro do bloco, né? Uhum. Que foi a primeira coisa que vocês me mandaram? Extreminho. Documento. Cara, mas é óbvio. Cara, no mercado imobiliário a gente não faz o óbvio. Uhum. Então, assim, no meu modelo de gestão comercial, eu tenho um modelo de estruturação de canal de venda. Legal. Que é um modelo onde, com 20% eu faço negócio, 30% eu me relaciono e com 50% eu me comunico. Né? Uma estrutura de pirâmide. E é assim que eu estruturo todo o meu negócio. Cara, eu vou fazer uma campanha de vendas e aí para ir para o marketing e investir em 100% das imobiliárias, eu vou montar a estratégia com todas as imobiliárias? Não, eu vou montar com aquelas 20% que eu acredito que são as que vão vender 80% das minhas unidades. Uhum. Que vão ser responsáveis por 80% do meu resultado. Aí, com esse cara, são quantas imobiliárias? São 20? São 30? São 10? São 5 na grande maioria dos casos. Uhum. Tu senta com esse cara e diz o que nós vamos fazer. Na tua imobiliária, o que tu acha que é legal? Não, cara, eu tenho marketing porrada aqui e tal. Cara, me dá a verba que eu faço aqui, eu vou te apresentar relatório. Nós vamos sentar toda semana e desenhar a estratégia. Boa, bora. Quanto que tu vai botar? Eu boto 5 mil, eu boto 5 mil também. Assina um cheque 5 mil pro cara aí. Aí o cara fala assim, pô, mas 5 mil, Matheus, 5 mil que eu queria investir em todo o meu marketing digital. Cara, olha só, nós estamos comprando, a imobiliária não participa dessa parte da reunião. Só que eu tô comprando o cara, velho. Com 5 mil na conta dele, e toda semana vamos sentar lá quantos clientes tu tem, quantos negócios tu vai gerar, quantas visitas vai ter, Uhum. cadê a proposta, cadê o cliente tal. Cara, é uma troca que nos dá o direito de gerir um autônomo. Uhum. Em comum acordo com um termo assinado com todas as regras do jogo. Se o cara não quer, fala, não quero mais. Uhum. Porta ali, ó, pode sair. Aí eu vou ir na tua imobiliária. E tu vai dizer, ô Matheus, cara, meu negócio aqui é venda, velho. Eu sou corretor também, eu vendo junto com meus corretores e tal. Cara, vamos subir uma campanha, tu sobe por aí, pode ser, tu operacionaliza minha campanha. É outro modelo. Uhum. E vocês dois vão ir pro plantão, e eu vou montar uma campanha pro plantão. Né? Só que não, o que é mais fácil quando não dá certo? Mais fácil manda as imobiliárias tudo embora e vão montar uma house. O cara não sabe nem construir que vai querer vender, velho. Quantos incorporadores têm uma obra ruim? Fizeram o produto errado. Pegaram o terreno, não vocacionaram o terreno certo e fizeram o produto errado. O cara não sabe nem desenvolver o produto dele direito. O cara não sabe nem fazer a obra direito. Ou o cara que é bom em produto, é bom em obra, ele vai ser ruim em alguma outra coisa. Né? Porque ninguém é bom em tudo. Sim.
Aí o cara vai querer virar um dono de imobiliária e gerir uma equipe própria? Não tem como. Então, por exemplo, Matheus, tu é contra a house. De modo geral, sou contra. Eu já estruturei house para várias incorporadoras. Eu estruturei. Mas é quando as imobiliárias não querem mais. Uhum. Né? Por exemplo, eu participei da estruturação da house da Next Group, Porto Alegre. Só que junto com a house, nós criamos uma campanha de dação em pagamento. Nós aceitávamos até 80% de dação em pagamento nos produtos de estoque. Tem muito produto para trabalhar. O que eu fiz? Montei uma house para vender imóvel de terceiro. Não foi eu que montei, foi o comercial lá que montou. Na época, meu grande parceiro, Marcos Vinícius Batista, tá lá em Santa Catarina hoje. O Vini, com o time dele lá, a gente trabalhou para ter uma house com perfil para vender imóvel pronto. Então, eu não tô dizendo que a house não, mas ela é para aquilo que a imobiliária, para aquilo que tu já esgotou com a imobiliária não consegue te entregar. Mas a imobiliária tem que te entregar 60%, 70%, 80% do resultado. Entendeu? Porque, de novo, tu tem que ser um cara muito fora da curva. Muito bom em tudo que tu já faz para ainda ter uma imobiliária. Né? E, cara, esses casos são raríssimos. Tu pode até conseguir fazer e dar atenção, mas, que nem tu falou, cara, a pessoa é uma só, ela vai acabar deixando um buraco em outro lugar, que talvez é mais importante para ela, né? E aí a gente entra no outro quesito, que é a dificuldade de mão de obra, dificuldade de gente, né, qualificada. Por que falta gente qualificada? Porque o João ali, que teve um puta sucesso no mês passado, no empreendimento tal, encheu o bolso de dinheiro e foi a Paris, velho. E ele acha que não precisa aprender mais nada. Só que na próxima vez, o desafio é outro. O Brasil já entrou em modo de eleição daqui a 3, 4 meses e o negócio mudou. E aí qual é a capacidade que o João tem de reverter um cenário negativo que ele nunca viveu? Por quê? Porque ele não quis assistir. Não tô nem dizendo, cara, de gastar. Porque ele não assistiu o Block Talks. Porque ele não assistiu o podcast de sucesso de vendas. Porque ele não quis botar 45 minutos dele numa live. Que nós estamos ali fazendo de graça. Sim. Aí pensa assim, eu preciso? Tu precisa? Isso aqui? Vai mudar? Melhora. Ajuda. Mas não muda. Não muda. Não muda. Né? Então a gente está fazendo por quê? Porque o bloco, porque o sucesso de vendas, A e B, a gente não está no mercado simplesmente para ganhar dinheiro do mercado. A gente está aqui porque é muito melhor ganhar dinheiro num mercado melhor do que tu ganhar dinheiro num mercado pior. Só que, cara, as pessoas que estão do outro lado têm que querer. A gente fala muito dentro do bloco que usar a tecnologia é fácil, né? Tipo, a tecnologia tá ali, cara. E, assim, se tu parar, sentar, olhar um pouco, beleza, tu vai entender. Mas mudar a mentalidade, o hábito e incorporar a tecnologia de fato, não o uso da operação, mas sim na estratégia, que é o que a gente tá falando aqui, é o mais difícil e é o que mais gera mudança, de fato, né? Então não adianta só tu ter ali contratado o software, né? Tu tem que querer, tu tem que ir atrás, tu tem que conversar com pessoas, tem que ter equipe, enfim. Isso é o que muda o jogo nas incorporadoras que a gente enxerga, pelo menos, sabe? É o engajamento de um todo, de uma equipe ali. Tu sabe que esse movimento, desde a época do meu amigo Diogo Horn, da Imóvel Class, lá em Porto Alegre e tal, que eu digo isso. Os bons do mercado imobiliário são poucos, né? Os bons e éticos, então, corretos, e são menos ainda. Eu, pelo meu histórico, me considero um bom. Não sou nenhuma sumidade, trabalho mais do que a grande maioria, então talvez isso faça a gente parecer um pouco melhor do que a gente efetivamente é, né? O que a gente trabalha muito. E sou, cara, muito chato com questões éticas e tudo mais. Eu falo, cara, eu quero me colar, me conectar e andar junto com quem é assim. Porque é muito fácil, às vezes, a gente cair no engano e estar junto com quem não é e parecer o que a gente não é, sabe? Então, assim, eu participo também de um outro grupo, que é o Think Mob. São 15 pessoas do Brasil inteiro que se reúnem a cada 15 dias online para discutir caminhos do mercado imobiliário. A gente está montando um projeto juntos para, enfim, fazer um processo de aconselhamento para empresas e tal. E conversando com eles, um dos caras que tá lá, falou assim: Matheus, desiste, velho. Os caras não querem, mano. Os caras não querem aprender, cara. Os caras não querem se desenvolver e tal. Eu falei, cara, tu tá certo. Tu realmente tá certo. Mas a maioria não quer, mas tem uma minoria que quer. E é com essa minoria que eu quero andar.
Sim. Então, se o nosso projeto aqui servir para separar o joio do trigo, eu já estou feliz. Entendeu? Bom, se eu tenho lá 300, 500 pessoas na minha comunidade, e eu tenho 20, 30, 50 que entram na minha live, eu já sei. Entendeu? É que nem as minhas 25 imobiliárias lá no meu projeto. Começou 200, veio para 60, veio para 41 e está em 25. Né? Então, o processo é esse. No final, a gente vai ficar com a minoria do topo. Uhum. E é com a minoria do topo que a gente tem que andar. E talvez, cada vez mais unidos, mais conectados, a tecnologia tem um papel fundamental nisso, a gente vai conseguir a gente direcionar o mercado. Sim. Né? E não a gente ficar naquele... Hoje nós estamos no bolo. A gente uma hora tá por cima, uma hora tá por baixo, uma hora tá de um lado, uma hora tá do outro. Né? A gente não consegue construir uma posição sozinhos, né? Então a gente tem que... Um mercado com muito pequenos núcleos também a gente É. vê, né? Às vezes, pô, uma empresa gigantesca de um lugar que tu nunca ouviu falar. Diferente de outros mercados que normalmente a liderança tá muito em destaque a nível nacional, né? Aqui a gente tem núcleos. Não, o mercado imobiliário, ele é local, né? Ele acaba acontecendo muito. A gente fala que ele é regional para deixar ele menos difícil. Mas o mercado imobiliário é local. E a gente fala 100%. muito com incorporadores que gostariam de ter essa abertura com outros mercados, outros incorporadores, ou que seja, qualquer player do mercado, de outros mercados para ter mais troca, sabe? Sabe, Eu sinto muito falta dessa troca. O benchmark que a gente usa para a plataforma Sucesso de Vendas, né? A plataforma, a ideia é que ele seja um streaming, um canal, não que seja o Matheus vendendo alguma coisa. E acho que a base é conteúdo, né? Mas o meio é relacionamento e o topo são negócios. Essa é a visão que a gente tem no nosso planejamento. Muito parecido com o G4. O G4 educação, a base é conteúdo, educação, curso, desenvolvimento. E aí não é o Alfredo, o Nardon ou o Thales que dão os cursos. Eles até começaram fazendo isso, mas eles têm vários professores. Acho que eles contratam, as pessoas, enfim, participam lá. Eles desenvolveram o clube, que é onde as pessoas conseguem isso. Conseguem se relacionar, entender o mercado um do outro, trocar ideia, né? Lá um pouco mais complexo, porque é multissegmentos. Então, agora tu imagina, cara, tu conseguir ter um clube desse. Eu não gosto muito do nome clube, mas um clube desse só de gente no mercado imobiliário para discutir, cara, como é que funciona a parte ambiental na tua cidade, como é que funciona na minha. Vamos fazer os técnicos se conversarem. Não vou nem falar de venda. Entendeu? De vários outros desafios que o mercado tem. E aí tu diz assim, bom, cara, quem são desses caras aqui que querem fazer negócio junto? Dizer, cara, eu tenho um projeto gigante no Rio de Janeiro, de desenvolvimento de bairro. Aí o cara falou, tenho outro gigante em Curitiba. Cara, entra de 50... Cara, gostei de ti, a gente se deu bem, trocamos tanto lá no clube. Vamos fazer um negócio junto? Tu entra lá com 50% no meu, 50% no teu, a gente dilui risco. A gente soma expertise, a gente é complementar. E vamos... Cara, é isso. É legal. Esse relacionamento faz toda a diferença. Vai com o tempo, obviamente, com as pessoas se conhecendo e, né, entendendo os perfis uns dos outros, os negócios vão acontecer negócios melhores. Aí tu acha, por exemplo, que eu sozinho em Curitiba e tu sozinho no Rio, a gente poderia lançar muito bem. Mas nós dois juntos em Curitiba e nós dois juntos no Rio, Sim, são uma força. E aí a gente vai elevar a régua do mercado. Quando a gente elevar a régua do mercado, o mercado vai melhorar a forceps. Boa. Entendeu? Então, às vezes quando a gente fala, até mesmo eu quando falo assim, né, no projeto, que eu venho me vem na minha cabeça fervilhando há 2 anos, ele parece assim, muito distante, mas o nosso lema lá dentro da empresa é vamos dar o próximo passo. Entendeu? Total. Vamos dar o próximo movimento passo. que gera movimento, né? Então, essa ânsia de ver acontecer, a gente compartilha também. É isso aí. Cara, muito legal o papo. Acho que a gente vai ter que fazer uma segunda Estouramos edição. o tempo. Pô, Vamos fazer uma segunda edição daqui a uns meses. Vamos fazer uma mais prática, que a gente filosofou bastante hoje. Não, foi uma bela aula, cara. É o tipo de conteúdo que eu acho que o pessoal vai gostar bastante de escutar num momento ali viajando, né? Todo mundo devia escutar. Insights muito bons. Então, pô, Matheus, obrigado. Deixa aí pro pessoal como que eles podem te encontrar, o sucesso de vendas, né? Quais os caminhos, como chegar até ti. Beleza. Bom, primeiro vou começar agradecendo de novo a vocês, né? Eu não participo muito, assim, de podcasts e tal, mas mais por um pouco de tempo e convite, assim, mesmo do que por vontade. Se eu pudesse, estava sempre trocando, eu sempre democratizei muito o meu conhecimento, assim, ele não é meu, eu não inventei ele, né? Eu adquiri ele trabalhando. Eu sou um cara barriga no balcão, então tudo que eu aprendi, eu falo isso sempre, eu aprendi com corretor, com dono de imobiliária,
trabalhando 10, 15, 18 horas por dia, né? Então, se o que eu posso compartilhar, eu compartilho. Então, obrigado pela oportunidade. Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, do nosso projeto, tem o @Método Sucesso de Vendas no Instagram, né, que é a página que a gente criou a partir do evento que a gente fez ano passado em Porto Alegre. Nós reunimos 14 incorporadores de 14 cidades do sul do Brasil, mais de 300 corretores de 32 cidades do sul do Brasil, que foi o Sucesso de Vendas Business Summit. Oportunizamos mais de 1 bi em negócios para os corretores que estavam lá no dia do evento. E a partir desse evento a gente criou uma comunidade do Sucesso de Vendas no WhatsApp. Eu faço lives semanais, quinzenais, com várias lives. Semana passada foi com um parceiro de negócios nosso em Dubai, né? E aí ele está saindo hoje da Dream Forbes, que é a maior imobiliária de Dubai, e está indo para trabalhar como executivo da segunda maior incorporadora de Dubai, né? E a gente está estruturando uma viagem de imersão no mercado imobiliário de Dubai para novembro desse ano. Levar umas 10, 15, 20 pessoas que queiram ir lá. Não é uma imersão que o Matheus vai ensinar alguma coisa. Não, cara, a gente vai lá aprender junto sobre o mercado, em parceria com a Forbes e com essa incorporadora. Então, entra lá, @Método Sucesso de Vendas, o meu Instagram, que eu procuro ser bem ativo aí. A Maria Eduarda está aqui nos bastidores, ela me toca aqui para fazer as coisas, mas eu estou pegando o gosto por fazer, que é @Matheus Lampert, Matheus sem H. De repente o pessoal bota aqui no GC deixa depois, embaixo, aqui deixa embaixo. Dentro do meu Instagram, se por acaso tu for do mercado imobiliário, entra em contato ali pelas mensagens mesmo, meu time lá gerencia minhas mensagens. Eu tenho um Close Friends onde eu publico o meu dia a dia, assim, para não também, eu tenho muito amigo pessoal no meu Instagram é meu, né? Agora ele virou mais profissional, então para não ficar enchendo minha família, meus amigos, eu criei um Close Friends onde eu falo só sobre o mercado imobiliário. Legal. Quem quiser, volta e meia eu faço. Ontem eu fiz um postzinho, não tá me vendo muito aqui, quer saber sobre o mercado? Clica aqui que a gente te adiciona lá. Com Close Friends ao contrário, né? Exato. Normalmente o pessoal... Deixa a vida pessoal lá, né? Não, mas interessante. Eu fiz porque, cara, ia ser muita postagem por dia. Então, basicamente, os contatos são esses. O projeto do Sucesso de Vendas é um projeto nosso. Eu já falei para vocês desde o primeiro contato que a gente teve. Eu sou um dos founders desse projeto, talvez o primeiro, o cara que teve a ideia, mas eu sou um cara com um perfil muito agregador. Eu não acredito em ninguém que faz nada sozinho, eu não acredito em exército de um homem só. E, de novo, nosso mercado é muito complexo, é um mercado muito desafiador, muito mais do que a gente fica todo o tempo simplificando e facilitando ele para caber naquilo que a gente sabe e naquilo que a gente é capaz, e para não ter que se deparar com o quanto ele é difícil. Então, quem tiver com vontade de encarar o mercado de frente, as suas dificuldades, as suas oportunidades, a gente é parceiro, vem para cá, vamos construir junto, né? Porque é isso que eu acredito que um dia nos fará ter um mercado imobiliário à altura do potencial que esse país tem, né? Da demanda que esse país tem, porque não é à toa que mesmo com todos esses problemas tem muita coisa que dá certo. Sim. É porque a gente tem uma demanda gigantesca, um potencial gigantesco. E se a gente melhorar, então esses resultados explodem, né? Sim. É nisso que eu miro. Legal. Maravilha, cara. Bom, pessoal, quem quiser então conhecer mais sobre o Matheus, o Método Sucesso de Vendas, a gente vai deixar aqui os links na descrição e, cara, tenho certeza que só de dar esse primeiro passo já vai ter insights valiosos aí para melhorar a operação, melhorar a empresa, o negócio. É só o primeiro passo, né? Tem muito por vir ainda. Então, Matheus, de novo, obrigado por estar aqui, por compartilhar com a gente. Gui, obrigado por mais um. Obrigadão, vamos lá. E obrigado também ao Tijolo Hub, nosso apoiador aí do projeto Bloco Talks e do Hub Propriedade Digital. Nos vemos no próximo, pessoal. Valeu. Até mais. Feito.